Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Castelo de Areia. Hoje, nosso podcast tá mais do que especial. Fiquem de olho aqui, literalmente, que vocês vão tirar muitas Não dúvidas fechem e eu os tenho olhos. certeza que vocês vão amar. Eu sou a doutora Betina Moreira, pediatra. Eu sou a doutora Jéssica Pinha, pediatra, e hoje a nossa convidada é mais do que especial. Primeiro porque eu amo muito ela. Nossa, ela é perfeita. unânime, eu acho, Eu né? já posso começar a falar pra dizer que eu amo. Gente, ela é unânime, profissional, E segundo, porque pessoal, ela é né, Jéssica? excelente profissional, uma pessoa que eu confio os meus pacientes, Total. que eu indico todo mundo. É referência da oftalmopediatria, não é não? É isso. Então, seja muito bem-vinda, doutora Liana Tito. Obrigada, meus amores. Ela ainda tá maravilhosa. Eu até me 5 arrumei minutos. pra poder participar do podcast. Eu mudei até o óculos, Liana, pra poder participar do podcast. De olho mesmo. Eu mudei até o óculos, olha. Eu tô amando. E assim, tá numa paleta que tá combinando a pulseira, o óculos. Tá maravilhosa. Estão Liana, maravilhosas. vem cá, conta aqui pra gente um pouquinho do seu trabalho, quem você é, fala aí um pouquinho pra gente. Vamos lá, eu sou Liana, sou médica oftalmologista. Faço oftalmologia adulto e infantil e sou apaixonada pelo universo infantil. Sou mestre em neurociências e comportamento, onde eu estudo, eu pesquiso a relação entre os olhos e a velocidade de leitura, pensando diretamente na aprendizagem. Perfeita! Não tenho nem Então, roupa pra não, participar nem desse eu. podcast, Mas a gente tá aqui, né, Jéssica? Mas Vamos fazer bonito então, Vamos na Jéssica. cara e na coragem. Gente, eu vou começar aqui então pelo início de tudo, né? Lá pelos bebezinhos. Não, calma que ela não falou das principais conquistas dela. Então, não, pode ir, vai lá. 2 filhos maravilhosos que ela tem, né, gente? Pelo Ela amor só de esqueceu Deus. esse pequeno detalhe. Pequeno detalhe, né, Liana? Fala pra gente. São 2 pequenos detalhes que ocupam o espaço da vida. Gente, eu sou mãe da Estela, de 9 anos, e do Otávio, são os meus amores. E eu acho que eles trouxeram pra mim esse olhar da visão não só como acuidade visual, mas como a visão é importante no desenvolvimento da criança. Então, eles são meu motivo de inspiração, de estudo. É isso, eu sou uma mãe apaixonada, Eu nem gente. percebi, Então, eu nem graças a Deus. percebi, assim. Li, fala pra gente sobre a visão, então, do bebê. Assim, quando que se forma lá também, né, durante a gestação, Quando se é você que o quiser bebê falar um pouco sobre enxerga? isso. Como que é a visão do bebê quando ele nasce? Tem pais que acham, já tá me olhando, já tá, né, fixando. E aí, Tá isso é me olhando, verdade, ele isso tá não me é? vendo, doutora? Conta aí Nosso pra objetivo gente. hoje, assim, é esclarecer mesmo pras mães a importância da visão e também do oftalmologista. Com certeza. E é engraçado que hoje em dia as pessoas falam, nossa, porque os bebês hoje nascem com os olhos abertos, né? Mas enfim, o bebê, ele vai nascer, né? E aí ele tem ali os primeiros 30 dias, primeiros 2 meses de vida para amadurecer a retina. Então esse amadurecimento da mácula, ele vai acontecer ali nos primeiros 30 dias de vida. E a mielinização do nervo óptico, a camada de mielina, ela ajuda a aumentar o impulso nervoso, né, até o córtex cerebral. Então, ela também vai amadurecendo ali entre 18 meses e 2 anos de idade. Então, o bebê, quando ele sai da barriga da mamãe, ele vê muito embaçado, essa visão muito embaçada, muito turva, que ele consegue ver ali 10 centímetros, depois uns 40 centímetros. Ela vai melhorando nos primeiros 6 meses, mas ela começa a ser mais próxima da visão do adulto ali já pelos 2, 3 anos de idade. Nossa, nem eu sabia que demorava tanto. Perfeito. Com E, 2 né? anos ele já tem bastante, assim, já tem um nervo bem mielinizado, um córtex cada vez mais desenvolvido, mas esse córtex só vai amadurecer totalmente entre 6 e 8 anos de idade. Caramba, Mas né? é isso. E o mais Nossa. importante é estimular. Né? Isso que eu ia perguntar agora. Que a Como gente Como faz, que né? você acha que a gente pode estimular a visão do bebê, por exemplo, recém-nascido, que não enxerga nada, assim, né? Tudo embaçado ainda. Isso. É o relacionamento. Também existe uma lenda, um mito antigo que, coloca a criança na frente da televisão para Ai, poder meu enxergar, para poder desenvolver. Isso era uma verdade, né? E o que a gente entende hoje é televisão até os 2 anos de vida, não. Nós vamos falar sobre isso. Mas principalmente é o relacionamento com o cuidador, relacionamento com o meio ambiente. Isso vai sendo importante para o desenvolvimento da visão e de toda a questão cognitiva da criança. Todo o desenvolvimento físico, psicossocial daquela criança. Boa. E aí, qual que é a importância da criança ir ao oftalmologista? Conta pra gente, quando é que a gente recomenda que a criança vá? Quando é que eu começo a perceber que tem alguma coisa errada? Vamos lá, o que é muito importante?
Se o desenvolvimento do bebê estiver normal, ou seja, o bebê não estiver apresentando nenhuma alteração no teste do reflexo vermelho, que vai ser feito ali na maternidade e nas consultas com o pediatra. Isso é muito importante também, né? Exatamente. Se a gente não estiver observando nenhum tipo de estrabismo, que é quando você tem o desvio dos olhinhos para dentro ou para fora, se não tiver olho vermelho, lacrimejamento, então em condições fisiológicas, a primeira visita do bebê deve acontecer entre o 6º mês de vida e o 1º ano de vida. E aí, se esse bebê for submetido a exames do teste do reflexo vermelho, o exame do teste do olhinho de forma regular, ele volta entre 3 e 5 anos. Mas isso vai ser de acordo ali com a conduta do oftalmologista. Sabe o que é bom olhando aqui? Porque eu ia perguntar já do teste do olhinho, ela já... É isso. Perfeita. Gente, teste do olhinho. Perfeita. Tem um pediatra pra chamar de seu, né, Jéssica? Porque a gente faz em toda consulta o teste do olhinho nos bebezinhos. Então é muito, muito E aí, importante. quando eu tenho dúvida, ou então, não, tá que eu tenho que ir no oftalmo, Também. vai na Liana que ela vai resolver. Não, e essa mim. consulta de rotina que tem que acontecer, né? Entre o 6º mês e o 12º mês de vida, precisa muito acontecer também. E, Li, eu acho que a gente podia falar também até de alterações que são muito comuns, primeiro aqui do recém-nascido, tipo obstrução de ducto lacrimal, que eu acho que, né, isso aí despenca no consultório. Nossa, isso causa realmente muita dúvida. Então, vamos lá. O bebê, quando nasce, ele ainda não tem uma produção superativa de lágrima. Essa produção vai acontecer ali no 14º dia de vida. E a produção vai acontecer na glândula lacrimal, que fica na região temporal superior, assim, do olho. E aí, a glândula vai produzir lágrima e ela tem que, eu falo que tem que escoar, né? Ela tem que encontrar um ralinho para poder chegar até a cavidade nasal. Só que alguns bebês, eles nascem com essa obstrução. E aí o que você vai observar é que tem a produção de lágrima e aí fica sempre uma lagrimazinha caindo. Fica como se fosse um nívelzinho, porque essa lágrima não tem um ralinho adequado para escoar. Caso isso aconteça, isso vai ser conversado com o pediatra vai conversar com o oftalmologista, com o oftalmopediatra, e nós vamos recomendar uma massagem que é importante e tem até o 1º ano de vida para que essa massagem dê resultado. E nós temos bons resultados somente com a massagem. Boa. A partir do 1º ano, caso esse ralinho, né, essa obstrução, ela não se desfaça, se ela não se resolva, aí temos que ter outras condutas. Boa. Adorei. E aí, doutora Jéssica? Não, eu tô, porque eu confesso que me gera um pouco de ansiedade, né? Quando a criança começa a ficar com aquela remela o tempo todo, eu fico, ai meu Deus, vou mandar pra Liana. Exato. Ai meu Deus, tem que operar não? Sabe? Eu confesso que eu fico sempre um pouco ansiosa, né? E aí, conversando ainda sobre essas questões oftalmológicas, adoro essa palavra. Claro, né? Porque estamos nesse podcast. É meio trava-língua, né? Fala um pouquinho pra gente ali, quando é que a gente tem que ficar atenta aos sinais, assim, que o bebê dá, que a criança dá em relação à visão. Fala um pouquinho, assim, quando é que... Putz, não, essa criança, não sei se ela não deve estar enxergando direito. Ela realmente precisa ser avaliada. Tem algo estranho. Quais são os sinais? Perfeito. O que é importante? Vou colocar ali 1º ano de vida, né? Então, um marco muito importante do desenvolvimento desse bebê é o sorriso social. Entre o 1º e 3º mês de vida, posso colocar assim, pode. Entre o 1º e 3º mês de vida, a criança ela tem que olhar uma face e sorrir. Se ela não estiver dando aquele sorriso social, pode ser que ela não esteja interagindo porque ela não está enxergando. Nossa, gente. E é um sinal importante que às vezes a gente fica pensando em outras possibilidades e às vezes é só uma visão que não está sendo desenvolvida da maneira adequada. E aí, a partir do 2º mês de vida, então deu o sorrisinho social, a criança tem que começar a fixar e acompanhar. Então, passou algum objeto de interesse, alguma pessoa, ela tem que começar a fixar ali na horizontal, inicialmente. A partir do 4º, 6 meses de vida, ela começa a fixar e olhar também na vertical. Ela começa a interagir com a mãozinha dela entre o 4º e 6º mês, ela vai começando a tentar pegar os objetos. Então, a criança que não interage com um adulto ou com a outra criança, com a pessoa que está perto dela, a criança que não tem interesse pela mãozinha, pelos brinquedos, é um sinal importante. Um outro sinal importante é o estrabismo. Então, se a criança estiver desenvolvendo estrabismo, precisamos entender. A criança com o olhinho vermelho, precisamos entender. A criança que tem lacrimejamento, tudo isso são sinais que nós precisamos ficar atentos ali no 1º ano de vida. Considerando que, com 1 ano de idade, essa criança tem que estar no mundo. Ela precisa estar interagindo com as pessoas. A partir do 2º ano, nós começamos a entender que a criança está no meio social muito mais ativo. E aí, lá com 5 anos, na fase pré-escolar, uma coisa muito importante que vai acontecer ali
No ano seguinte é a alfabetização. E aí nós pensamos, voltando um pouquinho, ali entre 2 e 5 anos de idade, um marco muito grande, além da questão social, é a coordenação motora da criança. Então, eu já tive criança que aí o irmão foi fazer o exame. Quando a mãe falou assim, mas tem tempo para fazer a consulta do outro irmão? Eu fui lá examinar, a criança tinha 4 graus de astigmatismo. E o que a mãe falou, nossa, mas ele não consegue colocar o sapato do lado certo. Ele sempre troca. Então, assim, a coordenação motora dessa criança estava sendo comprometida por conta de falta de uma visão turva, eu né? Eu até me arrepiei agora, sabe por quê? Isso nem tá no script. Eu posso mostrar. Eu tenho um irmão, obviamente, do meio. E aí o meu irmão, quando era criança, ele queria ser o super-homem. Aí ele andava, queria voar e tal. Só que ele corria, batia a cara na parede. Corria, tropeçava. E ele não conseguia escrever nas linhas, no caderno. Antigamente a gente tinha caderno de caligrafia. Sim. Meu irmão, o Gersinho, pai do Otto. Não conseguia. E aí minha mãe achava que ele era hiperativo. Aí depois achou que ele tinha dislexia, porque alguma ele não coisa aprendia. Até neurológica, assim, Levou no neuro. Viu exame de sangue, um montão de coisa assim. E aí eu tinha uma tia que era pediatra que falou assim, não, leva esse menino no Jesus, que é o hospital que a gente trabalha. Hospital Jesus. E aí ele foi lá e ele tinha acho que 5 ou 6 graus de miopia com astigmatismo. Isso. Colocou o óculos. Quando ele colocou o óculos... Ó, minha mãe até... Quando eu lembro assim... Ela já... Mãe, tô vendo tudo. Eu acho lindo esses vídeos também que a gente tem no Instagram, meu assim, irmão fez isso, exatamente. A árvore tem folha. Parece tipo que assim, o mundo se abre, literalmente, Meu né? irmão descobriu o mundo com 5 anos quando colocou o óculos pela primeira vez. Isso. E eles dão alguns sinais e que nós não observamos. E, obviamente, agora, retrospectivamente, é muito fácil pra mim, Lógico, é diferente, captar, né? que aquela mensagem que aquela criança está passando é, às vezes, uma condição por falta de óculos. Sim. Enfim, aí quando chega ali, 5, 6 anos de idade, começa a alfabetização, e aí vira criança agitada, criança que não quer parar para prestar atenção. Gente, se a criança não tem boa visão, ela não consegue ter atenção. Atenção é visão. A gente precisa dos nossos sentidos. Então, a gente tem que estar entendendo que se está faltando algum sentido naquela criança, e isso pode ser o sentido auditivo, a audição, por exemplo. Mas aqui no contexto da visão, como é importante a gente buscar, antes de colocarmos, de diagnosticarmos a criança, independente de qual seja aquele diagnóstico, e não para ser um definidor de vidas, mas simplesmente para ser um apoio para que aquela criança melhore, e a gente entender o que está acontecendo. Eu acho que é importante ter atenção e observar o seu filho, né? Até minha cunhada, né, Lia? Minha cunhada observou o meu afilhado, que ele sempre que ele mamava, na época ele tava só mamando, ele ficava com o olhinho de uma certa forma, né? E ela, pra muitas pessoas era uma coisa sutil, mas pra ela falou, não acho que isso aqui é o normal. E aí a gente foi, e ali brilhou, deu um diagnóstico maravilhoso, que é uma síndrome que eu já até esqueci o nome aqui. Síndrome Sbrubbles. É uma síndrome que não vem ao caso. Mas é isso. É sobre ter atenção, né? O seu filho, né? Prestar atenção nos mínimos detalhes. Faz diferença, com certeza. Faz muita diferença. É super importante. Eu vou falar muito rápido do teste do reflexo vermelho, porque eu acho que é sempre importante a gente... Tem espaço para informar, a gente informa. Vamos lá. O teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, é um exame indolor, que não precisa usar colírio, que o bebê tem que fazer ainda na maternidade. Idealmente nas primeiras 72 horas de vida. Deu tudo certo? Maravilha. Nas primeiras condições, no primeiro ano de vida, segundo ano de vida, terceiro ano de vida, esse bebê tem que fazer pelo menos 2 a 3 vezes nas consultas do pediatra esse exame, tá? Lembrando, é um teste indolor, que não precisa colírio, e ele é capaz de rastrear doenças que são muito importantes que a gente consiga tratar. Glaucoma, catarata, tumores. Então, é um exame barato, indolor, não tem porque a gente não pensar em fazer, não rastrear, não cuidar desse bebê. Isso aí fica também a dica, né, Jéssica? Tem um pediatra pra chamar de seu de confiança. Eu tenho uma pergunta pra ler. Vai lá. Você é oftalmologista dos seus filhos? Não. Perfeita. Não, eu sempre tive essa curiosidade. Não quero, obrigada. Deixa pra lá. Não tenho coragem, amiga, porque eu acho que, mãe, eu não tenho inteligência emocional pra ser
Imparcial. Mãe logista, eu sou só mãe das crianças. Oftalmodeste para algumas amigas que eu confio muito e é isso. Lia, você tem alguma história pra contar pra gente que foi marcante assim na sua carreira? Uma história que tem te marcado bastante assim na sua carreira médica. Eu acho que eu tenho algumas histórias muito marcantes. Assim. Uma aconteceu tem 2 semanas. Fresquinha. Fresquinha. Era uma criança que ela era deficiente auditiva e uma criança com autismo. Uhum. Ou seja, eu falei, meu Deus, Nossa, vai ser uma refração, vai ser um exame desafiador. Uhum. E pra minha, eu não sei se é surpresa, porque criança, eu acho que quando ela se sente acolhida, o universo conspira. E ela se né? entrega também. Ela né? se entrega. E aí, eu coloquei o grau dela no Greens, que é o aparelho que a gente pergunta se é melhor esse ou agora. Imediatamente ele sentou, eu indiquei, orientei onde era o buraquinho, que ele tinha que colocar o olho, e ele começou a responder em Libras, assim, eu nem perguntei nada. Ele já vinha falando em Libras, e eu falei, meu Deus! Caramba. Que impressionante! Ele ficou atento à consulta, e Que eu lindo. espero que esses óculos estejam bons. Mas ele saiu de lá 20/20, sorrindo. perfeito. E foi uma que bom, super emoção, bom. assim. É muito bom nós podemos... Quando a gente pode participar do desenvolvimento dos nossos pequenos. Com certeza. Você já fez algum diagnóstico de retinoblastoma, né? Tá tão na moda agora, né? Acho Já. que tá na moda, né? acho que Sempre tá tão teve, mais mas falado, né, o agora a gente tá diagnóstico. alertando mais É. os pacientes, né? Já fiz um diagnóstico de retinoblastoma. É uma doença que nós precisamos estar atentos. Então, é isso. Acho que vale falar só um pouco sobre o que é, né, Lia, assim, rapidamente para as pessoas, Claro. assim. O retinoblastoma é um tumor de retina, Uhum. né? É um tumor que ele acontece até os 5 anos de idade, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Uhum. E que, quando diagnosticado de forma precoce, Uhum. ele tem uma grande cura importante. Então, precisamos estar atentos. Tem algum sinal, assim, que os pais possam perceber, de alarme, assim? Tem alguns sinais. O olhinho muito vermelho, estrabismos que acontecem de forma mais repentina, Uhum. ou até aquela criança que já nasceu com estrabismo, Uhum. porque ele pode estar acontecendo ali no primeiro ano de vida, o retinoblastoma. A criança que aparece na foto, né, com aquele reflexo branco, sim. isso também é um Isso é sinal muito importante. A leucocoria é um sinal importante. Então, tem alguns sinais que essa criança Uhum. pode dar. Uhum. Mas o mais importante que a gente precisa chamar atenção é a consulta regular com o pediatra, Isso. que vai fazer o teste do olhinho, e a consulta com o oftalmologista entre o 6º mês de Isso. vida e o 12º mês de vida. Pra gente sempre tentar ter um diagnóstico precoce, né, de patologias importantes. Eu com quero certeza. contar um caso também. Quero contar Conta, causas. conta. Eu tenho uma paciente que ela ficou curada de retinoblastoma, que ela acompanhava comigo até 21 anos de idade. Curada? Tinha uma prótese, né? Na verdade, dela foi bilateral. Uhum. Pra quem não sabe, pode ser unilateral no Sim. olho, ou bilateral, esporádico ou genético. Isso aí. E o dela era bilateral, genético. Num dos olhos ela teve que fazer a nucleação e no outro ela enxerga até pouco. Uhum. E aí eu fui acompanhando ela, fiz a quimioterapia. Na minha época não era tão moderno, né? Eu sou Sim. oncologista, mas Eu ia falar, a doutora Jéssica é oncologista, os né? tratamentos eles vão desenvolvendo Evoluindo, com a farmacologia. Uhum. E na época eu só tinha quimioterapia mesmo, ou radioterapia, que era bem Bem agressivo. agressivo, e a gente optou depois pela enucleação. Uhum. E aí ela colocou uma prótese tal, foi crescendo, ela com 21 anos, ela hoje é jornalista. Caramba. E o único Que problema delícia. dela é que ela quer continuar indo na pediatra. Eu falei que não. Falei que não pode. Tem que Ela abrir tem uma que ir pro exceção. médico. Ela tem que ir pro médico de adulto. Eu falo, minha filha, você ainda é uma tia Amei. Jéssica. Para com isso. Segue. Segue a vida. Corta o cordão umbilical comigo. Vai. Lia, a gente tá chegando aqui ao final do nosso eu não podcast. quero. Não quero, não. Eu acho que a gente podia Amamos. ficar mais tempo, gente. Não, você vai voltar aqui. Ela vai acabar sozinha. Pode Não, ir. A gente ela- vai falar da vida agora, fica vai. aí. Vai voltar. Não, aqui. Vai voltar em outras vezes sem trânsito. Pelo amor de Deus, guarde, hein, Jéssica? Nossa, guarde isso. Não me arranje esse horário mais. E aí, Lia, a gente pede pra sempre vocês escreverem aqui uma mensagem, assim, que você possa deixar no nosso baldinho pra construir e reconstruir a saúde da criança, agora pensando, né, na parte oftalmológica, obviamente. Um dado que eu acho sempre muito importante é que 70% do que chega ao nosso cérebro, ele chega por meio da visão.
Então, o quanto isso é importante no desenvolvimento da criança. Portanto, fiquem atentos aos olhinhos. Boa! Opa! A frase será: fiquem atentos aos olhinhos. Ela já deu o spoiler da frase, Gente. Liane. Eu amei. Eu ia botar até coração aqui, eu vou botar Coloca um 2. coração, aponta pra lá e lê de novo. Fiquem. Eu vou falar porque ninguém tá lendo. Ninguém aqui, ó. vai ler. Fiquem atentos aos olhinhos. Guarda aqui no nosso castelinho. Muito obrigada. Ai, Li, foi Assim, um prazer você você é ter aqui com a maravilhosa. gente. Eu Estávamos amei. ansiosos para ter você aqui. A gente com estava já há um certeza. tempão. É. Já querendo Muito você com a obrigada. Bom, gente, então no final aqui, meu arroba é doutora Betina Moreira Costa. @ doutora Jéssica Pinha, @ espaço vida 3 _ E... @oftalmãe logista. Obrigada, Liz. Gente, beijo. Até a Obrigada, até a próxima. próxima.